Boa noite. Bom, iniciamos a live de hoje. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivets de Medicina Veterinária Integrativa. Somos uma equipe de algumas meninas e a gente se divide de acordo com a nossa especialização e com as regiões a serem atendidas. Tô vendo o pessoal entrando aí loucamente, né? Porque o convidado hoje é muito especial, mas eu vou me apresentar antes. Então, a gente já trabalha com isso, eu trabalho com isso há 13 anos, a equipe existe há 4 anos. Então, a nossa ideia é sempre auxiliar em qualquer fase da vida que o animalzinho esteja vivendo. A gente sempre tem alguma forma de abordagem, a gente fala bastante aqui que diagnóstico ruim não é o fim de tudo, sempre dá para melhorar um pouquinho o paciente, sempre dá para trazer alguma abordagem por meio da medicina complementar. Hoje o nosso convidado é o Dr. Vu e eu fico extremamente feliz de recebê-lo aqui. Acho que uma resposta aí de onde a Qualivets está indo, do nível dos nossos convidados. E eu só tenho a agradecer muito a disponibilidade dele. Eu já vou adiantando aqui, vou mandar o convite para ele, para que ele possa aceitar e entrar aqui com a gente. E vou pedir para vocês, curtam a live, apertar o coraçãozinho, é a forma que o Instagram entende que o nosso conteúdo é relevante, que é legal. E dessa forma a gente consegue que o Instagram diga ok para o nosso trabalho, entregue o nosso trabalho para mais pessoas. Então apertem o coraçãozinho, por favor, que é a nossa forma aí de pedir para que você participe aqui com a gente. Tem um aviãozinho aqui embaixo que se você envia para alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, além de você ajudar essa pessoa a receber um conteúdo legal, você ajuda a Qualivets também. Também é uma forma do Instagram falar, olha que conteúdo legal, foi bastante compartilhado com outras pessoas, tá? Então, vou chamar aqui o Dr. Vu. A gente vai acabar falando de diversas técnicas, né? É impossível falar com o Dr. Vu sobre uma única técnica. E vamos ver se eu consigo aqui. O Dr. Vu já entrou aqui com a gente. Doutor, veja se o senhor está recebendo aí o nosso convite. A minha aqui foi. Olá, doutor. Oi, Boa noite. Juliana. Tudo bom com o senhor? Eu sou a Juliana. É a primeira vez que a vejo assim diretamente. A gente se fala tanto, né, doutor? E assim, cara a cara, a gente nunca se viu. Nossa, eu só vejo aquela fotinho do WhatsApp, sabe? Pequenininha. Meio de lado. Doutor, eu tenho que agradecer muito o senhor por estar aqui. Estou muito orgulhosa da gente receber o senhor. Eu sou muito sua fã. Então, vejo muito o senhor no YouTube. Acho que todo mundo que ama medicina integrativa complementar já seguiu o senhor e quer muito ouvir o senhor falar. Então, gente, eu vou cortar até os comentários e faltando 15 minutinhos para acabar a live, a gente coloca aqui para que vocês possam fazer as perguntas para a gente poder ver o rostinho do Dr. Vu, tá bom? Então, doutor, eu vou pedir para o senhor se apresentar para quem não o conhece, se é que tem alguém que não conhece o senhor, e falar um Certo, pouquinho do SEATA. tá legal. Sou médico, cirurgião vascular, também fiz curso de homeopatia, geriatria. A minha especialidade mais conhecida por todos é medicina chinesa. Sou proprietário do SEATA, Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias Alternativas, que já tem 40 anos, desenvolvendo pesquisas da área de técnicas não invasivas, principalmente. E também todas as terapias mais simples, econômicas e eficientes.
Então, venho dando cursos ao longo desses 40 anos. Já formei 7.000 alunos só de acupuntura pelo país inteiro, umas 250 turmas. Bastante gente. É. Aí, Doutor, minha última pesquisa, desse 2016, são os trigramas. que a gente vai falar bastante hoje. Doutora, uma pergunta. O SEATA, ele é uma instituição voltada para o ensino para técnicas aplicadas em humanos? Podemos dizer isso? Por que eu estou perguntando isso? Muitos colegas nossos veterinários aqui se perguntam se podem fazer curso no SEATA e aplicar nos animais. E às vezes as pessoas nem sabem que alguns dos nossos professores, né, o Daniel Neto, por exemplo, foi seu aluno, né, entre outros aí. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como a gente também pode ser seu aluno e aplicar as técnicas nos animais. Bom, para mim, Homo sapiens, ou atualmente chamam de Homo estúpidos, sabe? E também, e os outros animais são todos seres vivos, incluídos os vegetais também. Na década de 80, acho que 86, 87, começaram os veterinários a se interessar pela acupuntura. Então, os pioneiros da veterinária, acupuntura e veterinária, começaram todos com cursos para humanos. Não tinha, É claro que faz todas as adaptações para animais, né? Para cada bicho diferente. para as espécies diferentes. Mas podemos. Aí foi desenvolvendo, cada um foi desenvolvendo. Porque é uma área específica. Para cada animal tem suas peculiaridades, né? E suas doenças próprias. Sim, a gente vai adaptando, né? É. E, doutor, tem muitas técnicas que o senhor aplica, mas a gente decidiu falar um pouquinho mais sobre os trigramas. Sei que na nossa conversa talvez a gente entre em outros assuntos aí, mas eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre o baguá. O que é o baguá? Como que é o conceito? Certo. O Baguá, se você procurar no Google Translator, vai sair fofocas. A tradução foi essa. Tentei mudar, mas não consegui. Na verdade, Paguá, Pá quer dizer 8, Quá quer dizer os trigramas, que são esses aí, né? Tá, tá, tá. São esses 8. Perfeito, são 8 opções, e aí são esses tracinhos, e o baguá sempre é composto dessa forma, ele é disposto dessa forma. Disposto dessa forma, pode mudar a posição dos trigramas, existem chamados painel do céu anterior, quer dizer, antes do ser de nascimento, ou então o universo na sua origem. E tem a disposição do céu posterior, que é depois do nascimento, depois que o ser humano começou a interferir no planeta Terra. Perfeito. Passou a estragar tudo, sabe? Sei. No fundo é isso. Então, quando a gente fala Paguá, quer dizer os 8 trigramas. São esses 8. São sempre 8, doutor. Não tem mais. São 8 mesmo. Não tem mais. Essas são Porque todas as possibilidades. sim. Porque Paguá existe há 7.500 anos, né? Pelo menos pelos alguns dados históricos. Histórico quer dizer transmissão oral ou pelas tradições. Porque naquela época não havia celular, não havia fax, não havia papel, nada para registrar, né? Nem fotografia, nem vídeo, né? Sim, sim. Sim. E quando nós Então, temos, doutor, tem o tracinho contínuo e tem o tracinho descontinuado, né? E aí nós sim. entendemos como yin e yang. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso para tutores, para o pessoal que não entende disso, e até para nós que entendemos, mas a gente ainda não sabe fazer a técnica com os trigramas. Tá. Então são os 8 trigramas. Esse painel, essa disposição é o painel do céu
posterior, porque já que estão falando de patologias do planeta Terra, do comportamento do ser humano, né? Tá? E essa mudança ambiental, então, o que se usa mais é o céu posterior. O céu anterior é uma época em que não havia interferências. Então, nessa disposição céu posterior, você vê que são todos os tracinhos, convencionou que o tracinho contínuo é Yang e o interrompido é Yin. Tá? E a combinação do Yin e do Yang é que forma com 3 tracinhos, formam os 8 trigramas. Esses 3 tracinhos, o superior é o céu, o do meio é o homem, o inferior é a terra. Então, céu, homem, terra. Fazer uma leitura de dentro para fora. Né? Ah, de dentro para fora. Na hora de desenhar, doutor, tem uma ordem específica? Também de dentro para fora ou de baixo para cima, sabe? De baixo para cima. E é Embora você vai encontrar Paguá ao contrário, muito usado em Feng Shui. Mas o correto mesmo é de dentro para fora, de baixo para cima. Perfeito. Então, eu posso considerar que o tracinho que está mais interno, ele é prioritário aos outros? Por exemplo, se a gente pegar ali o 3, o primeiro tracinho, ele é Yang, o segundo é Yin, depois é Yang. Então, o 3, eu posso dizer que ele é mais Yang do que o 5? Que o 5 aqui? Isso. Bom, 3 é mais Yang, porque 3 representa o fogo, né? Tá. O 5 representa o vento. Então, entre fogo e o vento, Fogo. o fogo quer dizer calor, significa o sol, a luz. Então, com certeza é mais yang do que o vento. A gente tem que imaginar que cada trigrama representa um aspecto da natureza. Então, começando assim, aqui é o céu, lago, terra, fogo, aqui é o vento, trovão, montanha e água. A gente tem que usar os trigramas de acordo com o simbolismo desses aspectos. Certo. É um negócio que parece meio primitivo, né? Meio assim, empírico. Mas o incrível é que funciona. E aí, doutor, isso a gente pode chamar de acupuntura digital ou não é nada disso? Não, eu diria assim, atualmente eu chamo de trigramaterapia, porque envolve diversas técnicas. As técnicas que envolvem desenhar os trigramas nos pontos e meridianos, eu chamo de acupuntura trigramática. Dentro disso, existe a acupuntura digital da Eloneide, tá certo? Porque realmente a pessoa desenha o trigrama. Depois existem uso desses trigramas de forma diferente, sem desenhar. Tá. Então, existem os números quânticos, ou números mágicos, em que usam os números representantes de cada trigrama. Se eu falar 6, eu já estou imaginando, ou pensando, ou concentrando na água. Se eu falar em 3, já estou simbolizando o trigrama do fogo. E toda a característica do fogo, do calor e da luz. Perfeito. Pois se eu falo 4, significa trovão. O que faz o trovão na natureza? Chacoalha tudo, né? Chacoalha. Faz um barulho tremendo. Então, esse barulho pode melhorar as cordas vocais
esse barulho pode chacoalhar as várias estruturas, certo? E também pode até usar para quebrar cálculos, e como ele movimenta tudo, isso facilita a circulação de sangue e energia. Quer dizer, outras palavras, a gente tem que imaginar como que é esse trovão, o que o trovão faz na natureza, e aplicar de acordo com esse aspecto original. Ah, doutor, eu vou pedir para o senhor falar Então, um não, pouquinho de não tem, cada né? número, que eu achei super interessante. O que que faz? Porque não é uma pesquisa científica com, com a, a ressonância magnética ou pesquisas estatísticas. É tudo baseado em tradição, né? Naquilo que você conhece de cada um desses fenômenos da natureza. Então, por exemplo, um é o céu, né? Então, o céu fica onde? Fica na cabeça, né? Fica acima da cabeça. Então, um vai servir para problemas da cabeça, tá? O um é fininho, isso aqui pode significar coluna vertebral, certo? E vai reto para cima, né? Certo? Então, a energia sobe. Muito legal. E um, como é o mais yang de todos, tem uma energia muito forte. O dois é o lago, é como se fosse um pouco de água, ou yin cercado pelo yang, está represada, mas no outono, isso aqui se transforma em colheita, alegria, festas e preparação para inverno. E como o número, o 2 também é o número. Os chineses falam assim: os ímpares são yang, os pares são yin, né? Então, o 2 significa também o pulmão, as vias aéreas, todos os orifícios do corpo. Então, a gente tem que pensar no seu significado original, né? 3 é o calor, a luz. A luz pode iluminar a mente, ou então a luz pode melhorar a visão. O 4 já falei que é o trovão, né? Chacoalha tudo. O 5 é o vento. O que faz o vento? O vento, quando sopra, pode servir para desentupir canos, ou tubulações, serve para infiltrar pelas brechas, pode dissolver também alguns obstáculos. E o 6 é água, então a água tende a descer e filtrar. Água, como é a água, está ligada ao rim, e para a medicina chinesa a água é a origem da vida, né? O rim fica a energia ancestral, aos DNAs. A 7 é montanha. O que é montanha? O que são saliências no corpo? Cicatrizes, tumores, ou, como diz, inflamações, artroses, osteofitos. Perfeito. E como é para formar uma saliência, uma montanha demora bastante, milhões e milhões de anos, isso significa conclusão de um processo. Mas quando conclui o processo reinicia um novo ciclo. Para a filosofia chinesa, todos são ciclos. Ciclos lunares, do sol, da menstruação, ou dos hormônios, ou das 4 estações. E, doutor, quando a gente vai desenhar o trigrama, a gente associa pontos de acupuntura ou não necessariamente? Em geral, associa pontos à acupuntura, para ter máximo perfeito. Tá. Porque a mesma coisa você pegar um ponto de acupuntura, se você pressionar fora do ponto,
Certo? Você vai ter um efeito de pressão, mas no ponto mesmo, a ação é maior, né? Tá. Então, você, de preferência, desenhar no ponto e a acupuntura. Por isso que eu chamo de acupuntura trigramática. Em vez de pôr agulha, eu vou desenhar trigramas. Mas os trigramas de acordo com suas características. E também relacionar com o ponto. E a forma de E lembrar... desenhar, doutor? Com que caneta? Ah, A forma de desenhar tem regras? Por exemplo, eu posso usar uma caneta Bic, ou eu preciso usar uma caneta, não, não. ou eu uso sempre Naquela... Sartori, como que é? Não, não, não. Sem problema, não. É, pode ser pincel mesmo desses de escrever em plásticos, tá? Os de Ou quadro. em transparência de retroprojetor, ou aquelas tintas mais permanentes. Ou então, se vê que é meio complicado, você desenha, escreve em cima de um esparadrapo e cola, põe no lugar. Perfeito. Não, não tem muitas regras para isso. Então, para os animais com muitos pelos, se puder para afastar o pelo de estava desenhadinha, tudo bem. Que se você colar, muitas vezes o animal acaba arrancando. Tá. Então, mas Ou a gente então a também gente... pode usar em locais que dificulte o acesso dele, por exemplo, dentro da orelhinha, seria uma possibilidade de colar? Não, na orelha também pode ser. Aí depois você pode até colar esparadrapinho, desenhar direto. E quando a gente usa números, a gente pode escrever isso aqui numa fita de esparadrapo e pode colocar lá na caminha, na coleira, ou numa parte da patinha, né? Tá. Que ele não tem acesso fácil. E quanto às espécies, qualquer espécie, como o senhor falou. Se eu quiser colocar, por exemplo, numa planta, eu vou ter benefícios porque se trata de um ser vivo? Sim. Porque no caso de uma planta, como a planta tem que crescer, é para isso que serve, né? Crescem, frutificam, não é? Começar um novo ciclo. Então, o 4, que é primavera, que corresponde à primavera, corresponde a movimento, né? Então, vai ser útil, por exemplo. Tá, a planta se Aqui em beneficiaria. cima, por exemplo, deixa eu ver. 2, 3, 4, deixa eu ver. Aqui é acho que foi uma briga de tartarugas em que uma delas machucou uma pata e colaram esses números na patinha machucada, né? Quer Nossa. dizer, acima da lesão, lá. Onde supõe que nos animais também percorrem meridianos. Sim, sim, com certeza. E, doutor, o uso desses números, esses seriam os números mágicos? É, eu chamo de mágicos, mas depois que o Google vai encher a paciência, porque a palavra mágica, tanta gente escreve besteira, bobagens, ou fake news no Google, no Facebook, no YouTube, etc., e continua lá falando besteira, só porque eu coloquei a palavra mágica no artigo, a gente queria saber se estou enganando. Se essa palavra mágica não poderia levar a população a pensar que é algo alguma seita, algo miraculoso, milagres. Aí eu troquei para números quânticos. Perfeito, números quânticos, então. E aí, doutor, nessa combinação, nós vemos, por exemplo, o número 0, que no Baguá nós não vemos, né? É, não tem, Eu procurei o 9, por exemplo, mas o 9 não, nós não temos os 9 também não. quânticos. Somente o 0. São apenas 8, né? Sim, sim. E aí, por que Que eu- o 0? O que que ele representa? o zero, lembra do símbolo do Tai Chi? Tá? Aquele símbolo do Yin Yang? Sim, o tal, É uma esfera, né? é uma esfera.
Então, o zero simboliza o Taiji, simboliza a perfeição, é uma figura geométrica mais perfeita de todas. E o zero também simboliza o infinito também, o universo. Então, você pode perceber que todos os pedacinhos começam, terminam, tem que ter zero no meio, no começo ou no fim, sabe? Não pode ficar sem o zero. Isso aqui Ah, em termos do uso dos números quânticos. perfeito. Então, cada número que o senhor traz aí, o senhor traz baseado no Baguá, baseado nos trigramas com os elementos da natureza, de acordo com o que a Sim, gente está precisando trabalhar. E tem sim. números, tem uma quantidade de números específicos ou não? Não, total são 8, mas se eu repetir várias vezes, quer dizer que eu quero mais efeito. Tá? E outra coisa, como eu havia falado, o número ímpar é Yang, no número par é Yin. Isso significa que número ímpar, quando é um zero só, é só para ele poder, como diz, completar o segmento. Quando coloca, por exemplo, três zeros, significa que são três, né? E três é Yang. Então, esses três zeros acentuam o efeito Yang da sequência. Na verdade, estou jogando com toda aquela filosofia, a medicina chinesa, Sim. de circular a energia, circular o sangue e ajustar os cinco elementos. Você tem que lembrar que esses 8 trigramas deu origem para a teoria dos cinco elementos. Perfeito. Então, você vai ter a água, depois, A deixa eu ver, madeira, aqui o madeira, 4, 5 madeira, terra, né? fogo, terra que é 8 e 7, que aqui é terra mesmo, planeta Terra, que é montanha. Ambos terra. E depois aqui metal, né? Tá, só baixa a câmera um pouquinho pra gente, doutor Vu, porque a gente não tá vendo o Baguá. Ah, tá. Isso, agora sim, perfeito. Então você pega um e 2 é metal, aqui é um, então é metal yang. Aqui é 2, que é par, é metal yin. Então metal yang é o intestino grosso, em termos de acupuntura, e o metal yin é o pulmão, né? Perfeito. Então tem todo o significado. O 4 é trovão, os 4 e 5 é madeira, são madeiras. Então, o 4 é o madeira yin, aqui é madeira yang. Então, aqui é fígado. Aí você tem que imaginar tudo que o fígado tem a ver na medicina chinesa. E aqui é vesícula, né? E tudo que a vesícula faz na medicina chinesa também. Quiser, aí envolve meridianos, pontos, ah, órgãos e vísceras. E só isso também, não precisa mais que isso também. Ótimo. E, doutor, tem alguma contraindicação de associar essa técnica com outras? Não, não há, porque se você não funcionou nada, só desenhou, ou massa uma lavadinha e tira fora. E também tem isso, se a pessoa, eu desenhei hoje, aí a pessoa tomou banho, deu aquela apagadinha, já é hora de refazer. É, aí refaz, se for realmente, se for continuar com o mesmo trigrama, né? Aí refaz. E também aquela coisa, em terapias naturais, a gente busca, como a gente não pode ficar pedindo exame toda hora, na verdade, nem na medicina ocidental, né? Você pedir algum exame, precisa passar no médico, o médico faz a receita, você tem que agendar, ir até o laboratório, não é assim? Sim. E se for uma ressonância, demora uma semana, ou duas, ou três, ou para quem é do SUS, leva um ano ou dois. Em terapias naturais, nós trabalhamos com os efeitos terapêuticos imediatos. Então, se você usou os trigramas ou usou os números,
Aí, depois de meia hora, uma hora ou 2 horas, você já vê qual é o efeito terapêutico e já faz essa correção. E aqui no Ocidente, nós temos a vantagem de usar também radiestesia e cinesiologia aplicada. Então, temos mais recursos do que os chineses. Então, o senhor une as técnicas e por meio da radiestesia... Eu vou ter que perguntar para o senhor o que, que é a radiestesia e o que é a cinésio, porque tem gente assistindo que não sabe. Então, se o senhor puder entrar um pouquinho nesse assunto. A radiestesia é usar pêndulos, né? Isso é muito Certo. legal. Na verdade, o pêndulo, junto com alguma régua, para fazer medições, sabe? As pessoas perguntam muito, doutor, se o pêndulo é um pêndulo específico, de um material específico, ou se ele passou por algum tipo de magia, como diz, né? Não, não tem. É, A magia está na cabeça. então, Na verdade, tanto trigramas, com o pêndulo, com o cinésio, é tudo por força mental, né? então, o pêndulo, ele só é algo mais pesado, né, na ponta de um cordão. É só para não ficar balançando à toa, sabe? Mas Se você for fazer um trabalho de campo, no meio da floresta, um lugar aberto, cheio de vento, tem que ser um pêndulo pesado. Para dentro de casa pode ser algo bem leve. Na verdade, não existe um material específico. Você vai para uma banca que vende pêndulos, escolhe aquele que você acha que tem mais empatia, que simpatizou com você, então o pêndulo escolheu você ou você escolheu o pêndulo. falam muito isso, né? O pêndulo que escolhe a É, gente. é. E aí o Agora, quanto à cinesiologia aplicada, é diferente. Aí você usa testes musculares, né? Então, por exemplo, assim, você testa a força do músculo ou a resistência do músculo. Então, eu posso também fazer perguntas, né? E dar uma resposta sim e dar uma resposta não, né? esse que o senhor tá explicando é o ring test, que a gente conhece. É o E Orintese. pro, Só que o Orintese adaptado. Estou fazendo eu mesmo fazendo o anel e apertando. Quer dizer, não é o correto. Mas, como hoje em dia, com a pandemia, a gente está tudo sozinho, a gente tem que improvisar, sabe? mas para o pessoal de casa que quer testar essa magia assim, né? A gente É, pode falar aqui fazendo o ring test, por exemplo, quando a gente coloca, a gente faz a força, né? O máximo que pode, e aí alguém vem e tenta abrir, a gente segura e consegue abrir, e de repente alguém vem e coloca o celular aqui, eu estou falando que o senhor não consigo, mas coloca o celular aqui, assim, e o celular despeja aí essa abre. energia e pá, abre, né? Então, e Isso. isso a gente consegue fazer com os medicamentos, com a nossa escolha de protocolos e entender o que o corpo está dizendo, né? Sim, sim. E, Aí pelo, você estabelece uma pergunta simples, objetiva, que possa ser respondida por sim e não. e a mesma coisa para radiestesia com pênis. Então, essa espécie cinesiológica funciona mesmo, funciona muito bem. E não tem nenhum segredo, né, doutor? Qualquer pessoa pode aplicar. É É algo só, que é só funciona. treinar mesmo. Quanto mais treinar, quer dizer, algumas horas treinando, não precisa mais que isso. Tá. Eu também aprendi a Não fazer é a que. cinésio com os braços, né? Os nossos braços. Não, sério. Você faz com o braço também, só que ela sozinho fica nessa meio estranho, né? Você mesmo até abaixar seu braço, sabe? Sim. Mas Tem, você fazendo os outros, é nessa perceptível, não há dúvida. O paciente sente que está diferente, sim. que ficou mais forte ou ficou mais fraco. E tem também o espaço, né, do braço, de colocar mais para trás, que ou fica certinho quando a gente faz lá para trás, ou fica um tantão Sim, assim, né, que é o sim e o não. sim, Então, também. também dá, né? Aí aí está usando os músculos paravertebrais. É, eu aprendi assim também.
Muito legal tudo isso que a Então, gente pode fazer. não. Então, já que, como terapeutas, não sa- como os médicos dominaram os laboratórios e as clínicas de imagens, e somente eles podem fazer solicitações, então nós precisamos ter nossos recursos. Sim, usamos e dá certo, né? E realmente funcionam, não há dúvida. E é interessante, né, Que eu doutor? já vi o doutor Yoshiaki Omura, o pai da Urintest, fazer uma demonstração de como desenhar o fígado Isso eu não vi. através do Urintest. Ele consegue desenhar o fígado e, se precisar, para localizar metástase do fígado. Perfeito. Ele consegue tudo isso. É que dá trabalho, mas dá trabalho também para você marcar uma ressonância, ué. Sim, sim, dá trabalho. Principalmente quem depende aí do Sistema Único de Saúde, né? Dá muito trabalho. Até os convênios dá trabalho. Mas, doutor, o que eu ia perguntar para o senhor, nos animais, a gente pode usar, por exemplo, o pulso da artéria femoral? E eu não tenho facilidade de fazer isso, mas eu aprendi a fazer. Não, acho que é difícil de fazer essas. O sim, o não, como que a gente Difícil pegar poderia? pulso em animais. Acho que, se você for pensar na medicina chinesa, a pulsologia se restringe apenas a forte e fraco, taquicárdico, bradicárdico, quer dizer, calor e frio, né? Sim. Certo? E, e é suficiente, Então, entende? não aplicaria a cinésio, por exemplo, nos animais. Não, não faz que nem no ser humano, que você fica pesquisando um monte de coisas. Na verdade, também não precisa. Para a medicina chinesa, não. Para a acupuntura, sim. Para a Tá. medicina chinesa, basta saber se é forte ou fraco e rápido, taquicárdico ou bradicárdico. Já está o suficiente. E, doutora, os trigramas, assim como as outras técnicas, mas principalmente os trigramas, a gente pode usar em idosos, crianças, sem contraindicação e com eficácia em todas as doenças? Eu acredito que sim. É que, como disse, essa, como são terapias alternativas, em que a gente pensa no melhor para o paciente, tá? Então é difícil você fazer uma. Não tem verba para isso, porque não gera propina, não gera nada, entende? Então, dizer que tem uma pesquisa com 100 casos de enxaqueca, ou então 20 casos de labirintite, isso não existe. A gente sabe que cada paciente é um paciente. Não dá pra, não dá pra você pegar. Onde você vai arrumar 1.000 pessoas com problema de hipófise? Não existe nem no Brasil, nem juntando os casos do mundo inteiro. Mas fica a Então, dica para os alunos, né, doutor? Porque é muito legal, quanto mais é. a gente relatar os nossos casos, a gente não tem hábito, né, no Brasil, a gente não relata. Não, não relata, não tem onde publicar. Tá? E também os casos que aparecem no seu consultório já passaram por médico, por exames, por remédios. Não são casos puros. Sim, Se você estivesse no hospital das clínicas, tal, sei lá, vou pegar um caso de vou pegar 20 casos de leucemia, mas nem no hospital das clínicas você consegue 20 casos de leucemia, puros assim, também, né? de repente. Puros também. Sim. Doutor, nós recebemos Porque aqui essas uma pergunta. pesquisas Pode falar, doutor. são, são caras e precisa toda a família apoiando, e o paciente tem que colaborar muito, né? Não usar nenhuma outra técnica. Isso não vai ocorrer. Não é cultural Então, nosso. para nós, é, o paciente vamos dizer que está melhor ou está
e os exames mostrando também, já é suficiente. A gente não precisa 50 casos, né, de plaquetopenia para fazer demonstrar em congressos, né, e publicar em revistas. A gente precisa, os casos que ele vai resolvendo e melhorando, já está ótimo. Sim, com certeza. Então, esses trigramas, os números quânticos, têm sido usados para COVID, para gripe, para pneumonia, para tumores, para enxaquecas, para AVCs. Inclusive, em animais tem sido muito usado, mesmo à distância. A A gente distância é ensina o dono eu a fazer também. desenhar. A gente ensina o dono do animal a desenhar no corpo do animal. Hoje em dia está fácil, né? É só pegar a câmera do WhatsApp, do celular e mostrar. Sim. E funciona. Então a gente consegue também fazer a distância. Então, os trigramas está sendo uma técnica muito simples, rápida e eficiente. Já que nesse momento, até para comprar agulha de acupuntura é mais difícil, né? Sim, sim, sim. Mas, doutor, acho que cortou. Eu queria saber se é possível aplicar a distância, por exemplo, os números quânticos. Quando monta uma sequência, eu posso fazer a distância para determinada pessoa, ou o ideal é que não, que o terapeuta aplique pessoalmente? Então, se o paciente puder recitar, melhor. Tá? Ele mesmo. Porque aí o paciente mesmo está fazendo. Se ele não puder, porque está em coma, porque tá entubado, então aí alguém segura, encosta em algum local do corpo e recita. Se não der nem para fazer isso, talvez vai ficar espaldar com os números. Ou então recitar com uma certa distância, 1 metro, 2 metros de distância. Também não. Agora, se pode recitar longe, existem relatos que funcionam. Mas só que isso o pessoal faz também. Ou então usa algum gravadorzinho para quebrar galho. Então, as pessoas inventam diversas formas de beneficiar o paciente. De fazer das. Aí, até que uma vez uma ex-aluna disse que escreveu os números no absorvente. Pensando bem, é certo, ué. Fez certo, tá em contato ali, né, com a mucosa. Vai dar Então, certo. então deu certo para ela, assim. Entende? Então, na verdade, assim, já que é uma técnica não invasiva que não tem custo, tenta pelo menos. Sim, sim, tem. E tentar para valer, né? Sim, sim, com certeza. Doutor, nós recebemos uma pergunta aqui do Juliano Castanheiras. Ele colocou assim: eu tenho um cãozinho de 14 anos. Ele tem espondilite anquilosante. Eu gostaria de saber a opinião do Dr. Vu para qual trigrama ele indicaria para que eu use nele. Não, aí não é só um trigrama, depende da situação, tem que escolher o trigrama daquele momento, daquele dia, sabe? E aí é Não é simplesmente importante desenhar um trigrama. né, doutor? Porque veja o seguinte, dá para você falar quais são os trigramas melhores para dores, inflamações? Dá, ué. É 4, 7, são números, são os trigramas mais usados para dores e inflamações. Tá certo? Mas a pessoa tem que saber onde desenhar, qual a melhor maneira, tá? E, e como avaliar os resultados, Perfeito. como vai repetir, se vai mudar alguma coisa, vai se adaptando. Então, recentemente, tem um paciente de muitos anos, tem um cãozinho com problema renal, que veio por causa do problema renal, e passei para
fazer a cultura digital à distância com a Iloneide, e ela conseguiu, já depois de dois meses, que o rim se recuperasse usando tanto trigrama com água trigramática. Quer dizer, uma água com trigrama na garrafinha, sabe? Sempre na garrafinha. Na garrafinha. E isso tem no... Ela até postou isso aqui no YouTube, como que faz, como que prepara, isso você vai encontrar. E o cãozinho está muito bem no rim, e aí viu depois que ele tem dificuldade para subir no sofá, que deve ter alguma artrose, os picos de papagaio, sabe? Sim. Aí continuou usando mais um pouco, aí o cão está pulando em cima do sofá. Vocês, Doutor, o senhor também que os percebe animais que respondem melhor o efeito nos animais. que os humanos. Isso, porque era essa mesma pergunta. Porque eles não têm essa barreira, né? Que os humanos É, tanto inventam, né? Então é muito rápido tudo nos animais, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa aqui da equipe falando disso. sim. Então, nos É animais nós muito podemos dois mais recorrer às dois, né? terapias Nos animais. naturais com muito mais facilidade, Sim. sem tanto O, impedimento, sabe? o Juliano tá E agora, aqui, né? Que foi ele que fez a pergunta. Ele colocou que o cãozinho tem dificuldade de se movimentar. E aí, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente pensa em trabalhar mais o yang, né? Mas dependendo aí do que tiver envolvido no processo, né? sim, sim. Bom, com certeza precisa tratar o rim, né? Que o rim está ligado à energia ancestral e aos ossos também, e à coluna. E com 14 anos, né? Um idosinho já. É, mas dá para dar melhor qualidade de vida, isso Com certeza. com certeza. Ah, claro, também ele pode recorrer às outras terapias naturais, né? As florais, as homeopatias, a própria fitoterapia chinesa, É super legal. há mais recursos. Sim, esse é só mais um deles, né? Mas que é tão legal, tão barato e que não custa fazer, né? Que é o que o senhor falou mesmo. Eu É, tinha separado aqui algumas perguntas. Não sei se eu deixei de fazer alguma certo. para o senhor. O senhor indica algum livro, doutor? Algum livro aí de referência que a gente possa ler mais sobre? Eu acho que o único livro de referência, porque como o trigrama é uma novidade no mundo, né? Quando fala de trigramaterapia, não é somente trigramas e os números. Existe a música dos trigramas, uma música para cada um deles, e também existem até relação dos trigramas com personalidades. Com as 8 personalidades do Jung, dos arquétipos dele e do Zong, né? Então, na verdade, trigrama hoje em dia pega uma área muito grande. Tá. Então, o que nós temos atualmente no mundo inteiro, existem poucos livros de trigramas para fins terapêuticos. O que existe é livro de I Ching, que é outra coisa. Também usa trigramas, mas é muito para fins de orientação. O I Ching faz parte dos trigramas também. Hoje em dia também existem pessoas que desenham os hexagramas. Hexagramas é o que eu. Hexagrama é Eu, um trigrama em cima do outro. eu tô aqui até com hexagrama, com baguá de hexagrama. Sim, sim, E aí, qual é a sim. diferença, doutor? Não, aí a modo de usar, né? E essa hexagrama deve ser da Marisa, né? Não é Da isso? Marisa, esse aqui é da Marisa. Foi da HTG, Isso. está segurando aí. Tá. Ela foi ex-aluna da escola também, e ela desenvolveu para o lado dos hexagramas.
Então, uma teoria meio ligada a aminoácidos, Isso. mas que funciona também, E que é que diferente, também é né? muito bacana. É. Mas, assim, falando em livro, só tem aqui no Ocidente, em português, em inglês não existe quase nada também, viu? Não adianta nem procurar. Em chinês, você vai encontrar uns 2 ou 3 livros e uns 50, uns 60 mil links, mas tudo em chinês, Tá fácil, então. com tabelas e tratamentos de todas as doenças possíveis, mas tudo em chinês. Então, o único Ah, link que nós publicamos em português é esse aqui, a compultura digital e a que compultura. eu fiz com a Eloni, e eu fiz um posterzinho também para facilitar. Ótimo. Ai, muito bom. Tem um resuminho de tudo, assim, praticamente aqui já está todos os números quânticos, o efeito de cada trigrama, já é super resumo já. Esse as pessoas podem adquirir, E atualmente doutor. Onde a encontra? gente está até usando trigramas em remédios vibracionais. Quer dizer, é, um remedinho com florais, com homeopatia, com medicina chinesa, e agora nós estamos incluindo até trigramas. Doutor, o senhor acha que se a gente colocar o trigrama, por um momento me veio em alopatias, na caixinha, atrás, a gente colocar os trigramas, a gente pode diminuir os efeitos colaterais dessas medicações? Colocar os trigramas onde? Em medicações alopáticas, na caixinha ou atrás do blister, será que a gente diminui os efeitos colaterais? Não sei, eu não posso dizer. Com certeza, o paciente recitando ou ficando usando os números escritos em esparadrapo, com certeza diminui os efeitos colaterais. Agora, se o trigama vai interferir no próprio remédio, não sei dizer. Porque esses medicamentos são produtos sintéticos Sim. super concentrados. Então, a gente não sabe, é bem provável que não consiga esse efeito. Aí vai ser paciente por paciente. Sim. É, eu, Não eu custa imagino, tentar. Não custa você experimentar isso. o que eu Experimente e imagino, veja. doutor, é a quantidade de pacientes que tomam corticoide, por exemplo, quimioterápicos, em animais, né, que a gente não consegue ir contra e a gente considera a clínica soberana e que a gente poderia dar essa dica aí para o tutor recitaria, usaria o trigrama e quem sabe a gente diminui o efeito colateral. É. Mas eu acho que talvez faça na água, então. Na água do bichinho. Na água, bichinho. Porque a Elonete que inventou essa história da água, ela trata pacientes com diabetes à distância, né? Tá. Só tomando a água. Ah, a gente vai chamar a Eloneide também, que ela tem bastante coisa para contar pra gente. Não, ela já tem 4 anos que está fazendo isso. E Tem para mais de fazer, 1.000 alunos espalhados. fazer o curso, doutor, precisa ter alguma formação específica ou qualquer pessoa pode fazer? Não, qualquer pessoa, porque não envolve tanta anatomia, fisiologia, patologia. Precisa aquele básico de qualquer colegial, sabe? Perfeito. O que é diabetes, o que é hipertensão, o que é rim, o que é fígado, Tá? Não nada precisa ter muito o especial. conceito de medicina E a medicina chinesa. chinesa não tem outra fisiologia, né? Sim. Que também não é negócio tão complicado assim. É só saber trajeto e meridiano, alguns pontos, e saber para que serve o fígado, o rim, dentro da medicina chinesa. Tá? Então, qualquer pessoa pode. Então não é tão difícil. Vai ter curso, né, doutor, de trigramas. É agora o curso, né? Porque eu estou até inscrita no curso.
E como que a pessoa É. faz para se inscrever Não, aí é ligar no SEATA, no SEAP? ou então no WhatsApp, no telefone, se inscrever, tá? E são vários módulos para quem quer aprofundar, mas a pessoa já, desde o primeiro módulo, já começa a praticar. Não é tão difícil assim. Já sai fazendo. É que quanto mais módulos você souber, você domina, tem mais recursos. Perfeito. Os números, por enquanto, não dei. Só dei uma vez um curso no início do ano passado. Por enquanto, acho que vou tentar escrever o livro, isso sim. É uma coisa mais que tem que ser adaptada àquela situação, sabe? Sim. Não, e a gente Então, precisa por enquanto, mesmo. estou dedicado a isso. Mais literaturas, né? Precisa. A gente tá precisando. É, mas fazer um livro com exercício, com casos clínicos, Perfeito. e alguns workshops, acho que é suficiente. Tá ótimo. Doutor, eu vou. O senhor complementaria com alguma coisa, alguma sugestão, alguma coisa que eu não perguntei para a gente abrir aqui as perguntas, ver o que o pessoal quer perguntar? Não, não, tá tudo, acho que mais ou menos dentro do tempo Falamos deu um para pouquinho. você ter uma ideia. Claro que ainda falta muita coisa, Tem muita coisa para falar, né, doutor? porque isso aqui tem 7.500 anos, né? Para falar em uma De, hora, né? de uso, de tradição. Sim, e a gente tem esse desafio de trazer essas Bom, novidades, né? alguém tem alguma pergunta específica aí? Gente, abrir aqui as perguntas, podem perguntar, tem bastante coisa, é muito interessante. E tem os vídeos também, né, doutor Vu? Tem bastante coisa do senhor no YouTube para quem quiser continuar assistindo, né? Sim. No O... YouTube, ou então, talvez aqui no. Acho que no. Peraí, que eu vou fechar os comentários para as pessoas verem direitinho. Aí Coloca um nesse. pouquinho para trás, doutor. Acho que é Universo da Cura Natural. Alguns artigos a respeito. .com.br. É. Eu vou E escrever os aqui. remédios vibracionais sobre. Você pode procurar nesse lugar aí. Os remédios vibracionais. Tem alguma marca específica que o senhor indica? Não, é nesse site Vitalscience.com.br. mesmo, né? É. Tem os suplementos, remédios vibracionais, e tudo analisado radiestesicamente, já em, já em uso prático, né? Eu coloquei aqui, doutor, Então, só. pode ser associado. Tá, pode ser associada. Então é o Tá da bom. Vital Science. Fica à vontade. Da Vital Science, gente, eu coloco depois, a hora que eu desligar aqui com vocês, eu vou colocar na descrição, eu coloco da Vital Science e coloco o Universo da Cura Natural também para vocês verem lá. E eu cito o canal do doutor no YouTube, tá bom? Aí vocês Sim. conseguem ver mais coisas. Gente, nenhuma pergunta. E, e acho que nenhuma pergunta a mais. O pessoal tá quietinho. O pessoal tá digerindo Não, há tudo muita isso, coisa. doutor. Muita, Há muita muita coisa. coisa. É Porque tudo muito. nos relatos clínicos da, da descobridor dos números quânticos, isso vem desse 91, ela considera os números como uma espécie de Qigong. Qigong é um exercício terapêutico chinês, né? Certo? A pessoa concentra, faz alguns movimentos e ela considera uma espécie de Qigong numérico. É por isso que eu falo que o paciente, se o paciente puder praticar, melhor. É a mesma coisa de fisioterapia. Uma coisa é o paciente mesmo se movimentar, outra é o fisioterapeuta ficar empurrando, sabe?
com certeza, os efeitos são diferentes, né? Sim. Tem uma E pergunta. realmente a gente consegue tirar dores e melhorar funcionamento gastrointestinal, ah, problemas cardíacos com os números, com os trigramas. E a parte de saúde mental também. Qualquer pergunta aí? Se o senhor faz atendimentos ou só dá cursos e aulas? Atualmente, tem mais cursos e aulas. Atendimento, lá no SEATA, existem os terapeutas, os alunos que estão cuidando disso. Então, tem A não atendimento ser casos excepcionais, que eu faço atendimento online. Para casos difíceis. E aí tem outra pergunta, doutor. Cães com medo de fogos podem se beneficiar com o uso do trigrama? Sei lá. Porque o foco não é toda hora, né? É só uma vez por ano, no Réveillon, ou em alguma festa, alguma Mas inauguração. se a Então, gente pensar na difícil você estar água, prevenindo algo que só aparece de vez em quando. Você não tem nem ideia se vai funcionar ou não, né? sim, mas juntando tudo, né, doutor? Agora, o medo em si, o medo pode ser tratado, Sim. pode ser equilibrado, digamos assim. Mas é que o barulho dos fogos deve prejudicar muito os cachorros, os animais, né? Eu entendo que os tutores, né, que têm animaizinhos com medo de fogos, sofrem muito, porque eu já perdi paciente que faleceu em noite de Natal e Ano Novo pelo nível de nervosismo ou porque entrou num quadro convulsivo que não pôde reverter. Então, nesse caso, eu entendo que é uma coisa a mais para se fazer, né? Seria trabalhar É, com a água por causa do medo, né? sim. Vamos pensar até lá, até a próxima Réveillon, vamos pensar alguma sequência numérica aí. Vou inventar aí, Combinado. Eles sofrem, doutor, eles sofrem. certo? Vai ser Nossa, bem-vindo. sim. Sim. Então, doutor, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer muito a presença do senhor. Eu vou deixar essa live salva para que o pessoal pegue esse gostinho aí dessas coisas que a gente começou a falar, que a gente possa começar a usar nos animaizinhos. Sei que o tempo do senhor é extremamente escasso, então muito obrigada por estar aqui. Eu, pessoalmente, tenho que agradecer ao doutor Vu, uma pessoa que me ajuda demais todos os dias, né, doutor? Eu venho enfrentando aí Sim. desafios com a saúde de meu papis, mas está melhorando aí com as sequências do doutor Vu, ele ajuda demais a gente, então aqui em casa somos todos do doutor Vu, todos fãs. E eu tenho uma pergunta se já tem algum livro da sua autoria. Tem esse que o senhor mostrou, né? Que é do senhor com a Não, Eloneide. ainda não. Vou escrever agora. Vai escrever agora? Eu acho que vai escrever uns 10 ou 20 livros de uma vez, sabe? Então tá bom. Material tem. Então tá Eu vou combinado. começar com os números, que é mais assim, importante para a população. Tá. Então a gente pode esperar aí para o próximo ano livros do Dr. Vu. Sim. Então tá bom, Acho que combinado. até um mês ou dois já deve ter que estar na praça. Vamos ver. Então tá bom. E a gente coloca aqui na Qualivetes para os veterinários saberem também, os tutores também. Então, Ok. obrigada, doutor. Tá bom, Boa Juliano. noite, a gente se vê no curso, Obrigado. a gente se É fala. bom te ver. Obrigada. Obrigada pelo pessoal do SEATA também, Sim. gente. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite.